Meu chefe era meu namorado virtual, mas ele não sabia disso. Ele vivia pedindo para nos encontrarmos pessoalmente. Se a gente se encontrasse, eu poderia perder meu emprego de vez no dia seguinte. Por isso, tomei a rápida decisão de terminar com ele. Ele ficou chateado, e a empresa inteira acabou fazendo hora extra. Como posso dizer isso? Pelo bem da minha saúde física e mental, talvez voltar com ele não fosse uma má ideia. Eu estava namorando meu chefe pela internet. Nos encontrarmos pessoalmente? Isso nunca ia acontecer. Ele nem sabia que sua namorada virtual era uma de suas funcionárias. Ultimamente, meu chefe andava de mau humor. Todo mundo conseguia sentir, então todos estavam sendo extremamente cuidadosos. Até as pausas normais tinham sido encurtadas. O chefe estava fazendo horários absurdos, e ninguém ousava sair antes dele. Então, nossos dias de trabalho estavam se estendendo até as 23 ou meia-noite, e eu estava começando a ficar com olheiras. Minha pele também estava com uma aparência pior. Para ser sincera, eu sentia que provavelmente era a única que sabia o verdadeiro motivo por trás do mau humor dele. Mas eu não podia contar a ninguém. O chefe estava com o coração partido e, infelizmente, quem partiu o coração dele fui eu. Ele não sabia disso, no entanto. Tudo começou quando meu namorado virtual de 2 anos quis se encontrar pessoalmente. Nós nos conhecemos nas redes sociais. Ele tinha postado algo pedindo conselhos. Por que não consigo encontrar uma namorada? Eu cliquei e o post dizia: sou homem, tenho 1,88, 6'2", 83 kg, 183 lbs, 25 anos, formado em uma universidade de elite, Ivy League, com mestrado em gestão e engenharia. Atualmente sou vice-presidente de uma empresa de capital aberto, com salário anual a partir de $500 mil. Tenho carro e casa própria, mas minha aparência é apenas mediana. Nunca tive uma namorada. Então, qual é o problema? A seção de comentários estava cheia de observações sarcásticas. Alguém está mendigando elogios. Esse cara vive no mundo da lua, formado na Ivy League? Só 25 anos e já é VP? Fala sério. Como todos sabemos, apenas empresas familiares dão cargos tão altos para pessoas jovens. Mas a maioria desses filhinhos de papai estuda fora. Como eu estava com um humor brincalhão, comentei: talvez seja a aparência. Poste uma foto e vamos ver. Então fechei o aplicativo. Pouco tempo depois, recebi uma mensagem privada de quem fez o post. Oi, posso te mandar no privado? Embora confusa, eu gosto de uma fofoca, então respondi: claro. Então ele me mandou uma foto. Eu quase cuspi meu café. Ele disse que tinha 1,88 m. Eu acreditaria em 1,50 m. Talvez. Era uma selfie com o rosto coberto pela mão, e o ângulo fazia a cabeça dele parecer enorme e o corpo minúsculo. O cabelo dele estava todo espetado, como se tivesse acabado de passar algum tipo de gel. E ele usava óculos de aros grossos e pretos, o que o deixava com cara de nerd e desajeitado ao mesmo tempo. Mas, apesar de tudo isso, o rosto dele até que era ok. Mesmo estando parcialmente escondido, eu podia notar que os lábios, o nariz e os olhos gritavam bonitão. Ainda assim, havia algo nele que parecia estranhamente familiar. Eu gritei mentalmente: existem mesmo caras que não percebem que são bonitos. Enquanto dava zoom e tirava o zoom da foto várias vezes. Com meu espírito prestativo, digitei algumas dicas. Suas roupas e suas habilidades para selfie precisam melhorar. Tente usar óculos sem armação ou, melhor ainda, lentes de contato. E mude o ângulo da foto. Incline o telefone um pouco, fazendo com que a entrada do carregador fique voltada para você. Além disso, experimente calças um pouco mais folgadas, tipo calças pretas casuais. Ele respondeu: muito obrigado. Então não dei muita bola para isso e segui em frente. Mas no dia seguinte ele me mandou fotos de sua transformação, levando meu conselho a sério. No dia depois desse, a mesma coisa. E isso continuou por mais alguns dias. Eu já estava me cansando daquilo quando, de repente, ele perguntou se poderia me adicionar como amiga no Facebook e me oferecer um presente de agradecimento. Se alguém estava me oferecendo dinheiro, eu seria louca de recusar. Então, passei o link do meu perfil. Instantes depois, uma conta com uma foto de perfil familiar me enviou uma solicitação de amizade. Espera, esse não era o meu chefe? Entrei em pânico, quase aceitando a solicitação sem querer. Meu coração gelou e eu rapidamente restringi a visibilidade de todas as postagens antigas no meu feed. Meu cérebro começou a trabalhar a 1000 por hora, me perguntando se, de alguma forma,
Eu tinha vinculado minha conta pessoal do Facebook às minhas informações da empresa. Enquanto isso, ele ficou digitando pelo que pareceu uma eternidade antes de enviar uma mensagem. Obrigado por toda a ajuda nesses últimos dias. Aqui está uma lembrancinha para você. E então, ele me mandou os 7.000 US$ pelo MetaPay com uma nota. Presente voluntário. Fiquei sem palavras. Comparei o perfil dele com a foto que ele havia me mandado. Era o mesmo cara, e ele era mesmo o chefe da minha empresa. Eu não conseguia acreditar no tamanho do absurdo daquela situação. Mas depois de hesitar um pouco, aceitei o dinheiro. Afinal, ele não sabia que era eu. Nos dias seguintes, ajudei-o a ajustar as fotos e a aparência. E logo ele já estava com uma cara bem melhor. Então, logo quando pensei que poderia sair de fininho, esse cara se declarou para mim. Primeiro vieram as mensagens longas e confusas que eu pulei. Aí no final, estava escrito: na verdade, tem uma coisa que eu queria dizer faz tempo. Eu tenho sentimentos por você. Respondi com um O silêncio foi ensurdecedor. Depois mandei outra. Obrigada, eu acho. Ele respondeu na mesma hora. Eu disse que tenho sentimentos por você. Eu escrevi. E eu disse obrigada. Ele insistiu. Não, é sério. Eu respondi. Eu agradeço seriamente. Senti uma dor de cabeça chegando. Esse cara estava bem? Ele pareceu fazer uma pausa por um tempo antes de perguntar. Apesar de tudo, você pode me dar a chance de te conquistar? Eu não respondi. Naquela noite, não consegui dormir. Algo que não acontecia com frequência. Do dia seguinte em diante, ele começou a me mandar mensagens todos os dias, desejando bom dia, boa tarde e boa noite, bem como atualizações de que estava a caminho do trabalho, chegando ao escritório e começando a trabalhar. Então, era assim que ele estava tentando me conquistar. Que impressionante. Eu ocasionalmente mandava umas respostas curtas, e ele parecia extasiado, como se tivesse ganhado na loteria. Não aguentei e finalmente respondi. Por favor, você deveria dar uma lida sobre como conversar com mulheres. Ele escreveu. Hã? Eu suspirei. Maravilha. As coisas tomaram um rumo inesperado um mês depois. Eu estava vendo vídeos de caras bonitos e, sem pensar, compartilhei um com a minha melhor amiga, mas acidentalmente enviei para ele. Eu escrevi. Que lindão! Queria só dar uns abraços nele. Ele respondeu com um ponto de interrogação. Quando vi a mensagem, já era tarde demais para apagar. É natural que as pessoas gostem de olhar para coisas bonitas, mas por alguma razão, me senti um pouco culpada. Nisso, uma mensagem apareceu na tela. Esse é o seu tipo? Depois chegou um vídeo. Parecia ter sido filmado em uma academia. Os músculos não eram exageradamente grandes, mas sim belamente definidos, com linhas suaves e um tom de pele claro. O contorno perfeito do seu corpo se destacava na tela, combinando muito bem com a calça de moletom cinza. E o rosto? Bem corado. O homem no vídeo parecia envergonhado. E no final, o rosto dele estava vermelho como um pimentão. Eu perguntei. Tem mais? Me manda mais alguns? A resposta veio com mais vídeos tímidos. Eu tive que admitir. Aquilo estava funcionando para mim. Não esperava que meu chefe, sempre tão contido, fosse tão. Bem, você sabe. Como posso dizer? Achei aquilo inesperadamente cativante. Justo quando eu estava aproveitando a vista, outra mensagem chegou. Se você aceitar ser minha namorada, vou te mandar vídeos assim todos os dias a partir de agora. Vou garantir que você não precise mais olhar para outros. Existem 4 desejos principais na vida que todo mundo persegue: dinheiro, poder, fama e romance. Os 3 primeiros não me interessavam, mas o último era definitivamente tentador. Eu respondi. Bom, isso não parece nada mal. Afinal de contas, era apenas um relacionamento virtual. Claro, teriam que haver condições. Sem anúncios públicos, sem foto de casal no perfil, sem chamadas de vídeo e nada de encontros na vida real. Ele não ficou muito empolgado, mas concordou. E assim, 2 anos se passaram. Conforme ele ia ficando mais estiloso, eu me pegava gostando cada vez mais de suas fotos e vídeos. Percebi que ele conseguia segurar todo tipo de visual diferente. Logo quando achei que tudo continuaria assim, de repente ele tocou no assunto de querer nos encontrarmos. Eu rapidamente respondi. A gente não combinou de não se ver? Isso é apenas um relacionamento online, sem envolvimento na vida real. Ele respondeu, soando frustrado. Eu sei, me desculpe, mas eu realmente quero te encontrar. Eu sabia exatamente o que ele queria. Alguns dias atrás, depois do meu encontro de ex-alunos da faculdade, um colega se declarou para mim.
Eu o rejeitei, e então ele me mandou um monte de mensagens bizarras e vergonhosas. Acabei expondo o cara nas minhas redes sociais, e em seguida o excluí e bloqueei. Como eu estava em um relacionamento agora, esse cara pôde ver isso. Parecia que ele queria nos encontrar para marcar território pessoalmente. Eu sabia muito bem porque estávamos mantendo tudo aquilo apenas no mundo virtual. E a resposta era um sonoro não. Depois de uma semana dele me enchendo a paciência, me irritei e disse que queria terminar. Ele ficou completamente em choque, como se alguém tivesse acabado de jogar um balde de água fria nele. Meu celular vibrou com inúmeras ligações. Suspirando, virei meu celular com a tela para baixo na mesa. Bem nesse momento, minha gerente, filha de Leah, me chamou. Lauren, leve esta proposta para o Sr. Thompson. Todos na empresa sabiam que Leah era afim do nosso chefe, Benedict Thompson. Normalmente ela ficaria emocionada em interagir com ele, mas recentemente ele estava de mau humor. E a última vez que ela tentou confortá-lo, acabou levando uma bronca, o que foi constrangedor. Desde então, ela vinha mantendo distância. Eu fiz uma careta, forçando um sorriso. Sr. Stoddard, eu ainda estou um nível abaixo dele. Não é inadequado eu ir falar com ele diretamente? Benedict era o meu namorado virtual. Embora eu tivesse o contato dele do trabalho, nós nunca interagíamos de fato. Além disso, essa proposta tinha sido adiada por tanto tempo porque Benedict estava insatisfeito com ela. Sinceramente, mesmo quando ele estava de bom humor, ainda encontrava defeitos nas coisas, quanto mais agora que estava claramente chateado. Aquilo era só a maneira dela de me empurrar para levar a pior parte das críticas. Leah revirou os olhos. Só faça o que eu pedi e pare de tagarelar. Tudo bem. Mesmo eu já tendo visto quase todas as partes dele online, eu ainda estava um pouco nervosa em encontrá-lo pessoalmente. Além disso, ele era conhecido por ser rigoroso no trabalho. Intimidador até, e com a língua extremamente afiada. Depois de hesitar, peguei meu celular. Desde que eu tinha sugerido o término, ele vinha mandando inúmeros pedidos de desculpas, claramente em pânico, mas eu não havia respondido. Eu só tinha sugerido terminar para me impor, e desde então não tinha olhado as mensagens dele. Primeiro, porque eu não queria amolecer. E segundo, para mostrar a ele que eu não ia ceder. De jeito nenhum íamos nos encontrar pessoalmente. Terminar de vez, no entanto, não era algo a que eu me opunha totalmente. Pensei por um momento e, então, mandei uma mensagem. Nós podemos continuar juntos, mas você pode se comportar? Eu realmente não gosto de pessoas que não cumprem suas promessas. Ele respondeu imediatamente. Amor, você finalmente respondeu. Eu sei que estava errado. Me desculpe. Não vou fazer isso de novo. Em seguida, apareceu um emoji chorando. Respirei fundo e bati na porta. A pessoa lá dentro congelou e depois pigarreou. Entre. Assim que entrei, meu olhar foi atraído para o nariz levemente vermelho de Benedict. Ele estava chorando? Percebendo meu olhar, ele bateu sem jeito na mesa. Essa é a proposta? Apenas deixe aí na mesa. Você pode voltar. O humor dele parecia ter melhorado. Caso contrário, ele teria me dado uma bronca por pular a hierarquia. Um colega havia sido demitido por ir direto aos superiores em vez de seguir a cadeia de comando adequada. Claro, havia outros problemas com o trabalho daquele colega. Ele não estava rendendo e não cumpria totalmente as ordens. Mas era claro que passar por cima da chefia no escritório era um grande tabu. A proposta ainda não estava totalmente certa, então foi devolvida. Leah a entregou de volta para mim. Sem ter escolha, tive que ficar até mais tarde para revisá-la. Mas Benedict parecia estar de melhor humor hoje, indo embora bem na hora. Como era sexta-feira, todos os outros colegas que vinham fazendo hora extra também foram embora mais cedo. Então, logo, éramos apenas eu e a recepcionista no escritório. Eu não tinha certeza de quanto tempo as revisões demorariam, então disse à recepcionista que ela podia ir embora, prometendo que eu apagaria todas as luzes e trancaria tudo. Horas se passaram. De repente, ouvi o barulho da porta sendo destrancada e congelei, sentindo um pouco de medo. Olhando para a hora, percebi que já eram 22 horas. Quem poderia estar chegando a essa hora? Tentei me acalmar, dizendo a mim mesma que não existiam fantasmas. Mas meu coração acelerou enquanto eu prendia a respiração e ficava parada. Uma figura familiar apareceu e, quando vi seu rosto, não pude deixar de relaxar. Era o Benedict. O que você está fazendo aqui sozinha? Não vai para casa? Ele perguntou surpreso ao me ver ainda trabalhando. Cerrei os dentes internamente. Bem,
Era culpa dele que eu ainda estivesse presa no trabalho àquela hora. Essa proposta é urgente. Temo que não seja viável se eu terminar só amanhã. Então achei melhor fazer hora extra para aperfeiçoá-la hoje à noite. Ah, essa proposta. Benedict fez uma pausa e então andou na minha direção. Deixe-me explicar com mais detalhes. Será mais fácil de revisar assim. Meu coração deu um salto. Desde que havíamos nos reconciliado, eu tinha que responder à mensagem dele. Mas como eu não queria ficar pegando o celular toda hora, eu tinha entrado na minha conta do Facebook pelo computador. O que eu ia fazer agora? Benedict se aproximou dizendo: Deixe-me ver a sua tela. Minha mente disparou enquanto eu navegava lentamente pelo computador. Bem na hora em que deixei tudo pronto, Benedict disse: Chega pra lá, deixa comigo. Espera um segundo. Fechei a aba em menos de um segundo. Não foi elegante. Foi o movimento desesperado de alguém que acabou de ver um carro vindo na direção errada e instintivamente jogou o volante para o lado. Benedict parou a meio passo, piscando para a tela que agora mostrava apenas a planilha da proposta. Tudo bem? Ele perguntou. Tudo. Afastei a cadeira levemente para ele ter espaço. Pode ver. Ele se inclinou sobre o monitor com aquela expressão fechada que eu conhecia do escritório, mas que nunca havia associado ao rosto que aparecia nas fotos que ele me mandava. Ver as duas versões sobrepostas era perturbador de um jeito que eu não sabia bem como nomear. Esse trecho aqui, ele apontou para um parágrafo, está tecnicamente correto, mas o tom está errado. Parece um relatório de auditoria, não uma proposta. Você quer convencer alguém, não intimidá-lo. Peguei minha caneta. Como você reescreveria? Ele pegou um post-it do porta-canetas na minha mesa sem pedir licença, algo que por algum motivo não me irritou como deveria, e começou a escrever. A letra dele era menor do que eu imaginava. Organizada. Nada do que eu esperaria de alguém que digitava mensagens com tantos erros de autocorreção. Ficamos assim por 40 minutos. Ele explicava. Eu ajustava. Ele revisava. Sem barulho, sem drama, sem a tensão que normalmente acompanhava qualquer interação com o Benedict Thompson dentro do escritório durante essas últimas semanas. Ele era diferente assim. Mais quieto. Mais humano. Meu celular vibrou na mesa. Eu sabia sem nem olhar. Eram 22h40. Ele sempre mandava boa noite por volta dessa hora. Às vezes acompanhado de um áudio curto. Às vezes só um emoji, dependendo do humor. Eu estava sentada a menos de 1 metro de distância do homem que estava me mandando boa noite nesse exato momento. E ele não fazia ideia. A situação era tão absurda que por um segundo tive vontade de rir. Contive. Pode atender, ele disse, sem levantar os olhos da tela. Se for urgente. Não é, respondi. Ele assentiu e continuou lendo. Terminamos por volta das 23h15. Benedict se levantou, esticou as costas e ficou de pé por um momento, olhando para a tela com aquela expressão de quem está mentalmente conferindo uma lista invisível. Está melhor, ele disse. Envie segunda de manhã. Certo. Ele pegou o paletó do encosto de uma cadeira próxima. Eu estava salvando o arquivo quando ele disse, sem muito preâmbulo. Por que você ainda estava aqui? Olhei para ele. A proposta precisava ser revisada. Isso eu entendi. Ele me olhou com uma expressão que era difícil de ler. O que eu quis dizer é por que foi você que ficou. A Lia delegou? Hesitei um segundo. Ela pediu que eu entregasse pessoalmente mais cedo. A proposta voltou. Então continuei. Benedict fez um som que não era bem um comentário, mas também não era neutro. Pegou as chaves do bolso. Você tem como ir para casa? Tenho. Ele assentiu e foi em direção à saída. Parou na porta. Obrigado por ficar. Ele disse sem se virar. Pela proposta. Depois saiu. Fiquei olhando para a porta fechada por alguns segundos. Depois peguei o celular. 4 mensagens dele. Boa noite. Um áudio de 12 segundos. Um emoji de lua e... Você sumiu hoje. Está tudo bem? Digitei. Estava trabalhando até tarde. Tudo bem. Boa noite. Ele respondeu em menos de 1 minuto. Cuida-se. Durma bem. Desliguei o monitor, apaguei as luzes e saí. Na segunda de manhã, Leia me chamou antes que eu pudesse enviar a proposta. Como foi sexta-noite? Ela perguntou com aquele tom de quem está fazendo uma pergunta casual, mas quer uma resposta específica. Trabalhei na proposta. Só isso? Olhei para ela. O Sr. Thompson voltou ao escritório e me ajudou a revisar. Eu disse, mantendo o tom neutro. A proposta está pronta para enviar.
O rosto de Leah passou por algumas expressões em rápida sucessão antes de se recompor numa máscara de indiferença. Ah, uma pausa. Ele voltou por conta própria? Aparentemente esqueceu alguma coisa. Ela não disse mais nada. Mas durante o resto da manhã, senti o olhar dela na minha nuca com a regularidade de um metrônomo. A proposta foi aprovada antes do almoço. Benedict mandou um e-mail para o time com um único parágrafo elogiando o trabalho, sem mencionar nomes. Mas Leah estava na sala quando a notificação chegou e viu a expressão do rosto de todo mundo que leu o e-mail. Às 14 horas, ela me chamou para uma reunião que durou exatamente 7 minutos, e não tinha propósito nenhum além de me fazer sentar na frente dela, enquanto ela reorganizava papéis com energia desnecessária. Eu entendi o recado. Naquela semana, as coisas mudaram de um jeito sutil que só eu percebia. Benedict continuava fechado com a maioria das pessoas. Mas quando passava pela minha mesa, reduzia o passo. Uma vez parou para perguntar como a proposta estava sendo recebida pelo cliente. Outra vez, quando eu estava no corredor com um copo de café, simplesmente disse, "Bom dia", como se fosse a coisa mais natural do mundo, o que, considerando as últimas semanas, não era. Ninguém falou nada diretamente. Mas escritório é escritório. As pessoas notam tudo e não comentam nada até que comentem tudo de uma vez. À noite, ele continuava me mandando mensagens. Às vezes eu estava na mesa enquanto ele estava na sala dele, e via a luz do corredor acesa até tarde. Eu pensava, ele está lá dentro e está me mandando áudio agora mesmo. E havia algo nessa sobreposição de realidades que me deixava inquieta de um jeito que eu não sabia bem como classificar. Na quinta-feira, ele mandou uma mensagem diferente. "Posso te pedir uma coisa?" Respondi. "Pode. Não precisa responder agora se não quiser. Mas você já pensou em reconsiderar o encontro pessoal? Não precisa ser nada formal. Só um café. Eu prometo que não vou pressionar." Fiquei olhando para a mensagem por um tempo. Do outro lado do corredor, a luz da sala dele ainda estava acesa. Guardei o celular sem responder, mas dessa vez não foi por estratégia. Foi porque eu genuinamente não sabia mais o que responder. Não respondi a mensagem até a manhã seguinte. "Preciso pensar." Ele demorou mais do que o normal para responder. Quando respondeu, foi só: "Tudo bem, sem pressão." 3 palavras, sem emoji, sem o ponto de exclamação animado que ele normalmente usava quando estava de bom humor. Guardei o celular e tentei me concentrar no trabalho, mas a mensagem ficou na minha cabeça como uma música que não sai. Liguei para minha melhor amiga, Clara, no horário do almoço. Ela atendeu no segundo toque. "Fala." "O que foi?" "Preciso te contar uma coisa", eu disse. "E você não pode julgar." "Já vou julgar, mas pode falar." Respirei fundo e contei tudo. O post, a foto, os itapto 7 waters, os 2 anos de relacionamento virtual, e que meu namorado virtual era meu chefe. O silêncio do outro lado durou exatamente 4 segundos. "Lauren", ela disse devagar. "Você está me dizendo que namorou seu chefe pela internet por 2 anos, sem ele saber quem você era?" "Sim." "E agora ele quer se encontrar pessoalmente?" "Sim." "E você está no mesmo escritório que ele todos os dias?" "Sim." Ela fez uma pausa. "E você aceitou $7.000 do homem?" Ele deu. Eu não pedi. Outro silêncio. "Você é incrível", ela disse com um tom que podia significar qualquer coisa. "Tá, me conta tudo desde o começo com detalhes. Cada detalhe." Clara me ouviu sem interromper durante 20 minutos. Quando terminei, ela disse: "Ok. Primeiro, ele claramente gosta de você de verdade, porque 2 anos é muito tempo para qualquer pessoa manter interesse. Segundo, você claramente gosta dele também, porque do contrário você já teria sumido faz tempo. Terceiro, e isso é o mais importante, Leah vai tentar te destruir antes que você possa descobrir o que sente por ele." "Como assim?" "Lauren, um homem que estava de mau humor por semanas melhorou depois de uma noite trabalhando com você. Num escritório. Com proposta." Essa mulher notou. E mulheres que notam esse tipo de coisa não ficam paradas. Engoli em seco. "O que você acha que ela vai fazer?" "O que qualquer pessoa insegura faz", disse Clara. "Vai tentar te fazer parecer incompetente antes que ele te veja como alguém que importa." 2 horas depois de voltar do almoço, entendi o que Clara quis dizer. Leah me chamou e me entregou uma pilha de relatórios para consolidar até o fim do dia. Eram 6 documentos diferentes, cada um com formato distinto, que normalmente levariam 2 dias para harmonizar.
Ela sorriu enquanto empurrava a pilha na minha direção. O senhor Thompson vai precisar disso amanhã cedo. Olhei para os relatórios. Depois para ela. Entendido, eu disse. Não reclamei. Não questionei. Fiz o que sempre faço quando alguém tenta me derrubar com volume de trabalho. Fiz uma lista, defini uma ordem e comecei. Às 19 horas, meus colegas foram embora. Às 20 horas, eu ainda estava na metade. Às 22h30, quando o corredor estava completamente vazio, terminei. Enviei os relatórios consolidados para Benedict por e-mail, com cópia para Leah, marcados como concluídos. 3 minutos depois, meu celular vibrou. Era ele. Não o e-mail corporativo, o número pessoal. Você ainda está no escritório? Pisei para a tela. Acabei de terminar. Indo embora agora. Espera. Antes que eu pudesse responder, escutei o elevador. Segundos depois, Benedict atravessou o corredor com o paletó no braço e as mangas da camisa dobradas até o cotovelo. Parou na entrada da minha área. Você recebeu esses relatórios hoje? Ele perguntou. Sim, de manhã. Ele olhou para o horário no celular. Passou a mão no cabelo. Isso deveria ter sido distribuído entre 3 pessoas. Ele disse, mais para si mesmo do que para mim. Vou com você até a saída. Não pedi. Não protestei. Peguei minha bolsa e fui. No elevador, ficamos em silêncio por um momento. Então ele disse, você é rápida. Quando preciso ser. Ele me olhou de lado. Não disse mais nada, mas havia algo naquele olhar que ficou comigo depois que nos despedimos na calçada e ele foi na direção do estacionamento. Naquela noite, enquanto eu estava deitada no escuro tentando dormir, o celular vibrou de novo. Era ele, o namorado virtual. O mesmo homem. Boa noite. Hoje foi um dia longo para você, eu sei. Descanse. Fiquei olhando para a mensagem. Ele não sabia que eu era Lauren do trabalho. Mas de alguma forma, naquela noite, havia ficado no estacionamento até eu pegar um táxi. Havia ido me encontrar às 22h30 num escritório vazio sem que ninguém pedisse. Havia dito que eu era rápida com um tom que não era elogio de chefe. Era outra coisa. Digitei. Obrigada. Ele mandou um emoji de lua. Fechei os olhos. E então me lembrei de uma coisa que ele havia me dito no começo, naquele primeiro mês, quando eu ainda achava que aquilo era apenas uma curiosidade passageira. Eu havia perguntado por que ele estava tão determinado a me conquistar quando eu mal havia respondido às mensagens dele. Ele tinha dito, porque você é a primeira pessoa que foi honesta comigo sem querer nada em troca. Na época, a frase tinha me parecido exagerada. Agora, deitada no escuro, com o celular no peito, ela pousou de um jeito diferente, porque eu nunca havia sido completamente honesta com ele. E enquanto ele continuasse sem saber quem eu era, essa frase ia carregar um peso que eu não sabia mais fingir que não sentia. De manhã, liguei para Clara antes de sair de casa. Eu vou contar para ele, eu disse sem preâmbulo. Silêncio de 2 segundos. Quando? Ainda não sei, mas vou. Não consigo continuar assim. Ok, ela disse com uma calma que me surpreendeu. Então você precisa fazer isso do jeito certo. Não de surpresa, não por mensagem, não no escritório. Num lugar neutro, quando os 2 estiverem prontos. Eu sei. E Lauren? Ela acrescentou. Você precisa resolver a Leah antes. Porque se ela descobrir antes de você contar, vai usar isso contra você do jeito mais feio possível. Eu sabia que ela tinha razão. Cheguei ao escritório 20 minutos mais cedo do que o normal. Não foi coincidência. Queria observar o fluxo da manhã sem a pressão de chegar junto com todo mundo. Me sentei, organizei minha mesa e fiquei de olho no corredor com aquela atenção periférica que a gente desenvolve quando sabe que algo está se movendo, mas ainda não sabe de onde vem. Leah chegou às 9h em ponto, como sempre. Cumprimentou 3 pessoas, ignorou 2 e passou pela minha mesa sem me olhar. Isso era diferente do normal. Normalmente ela ao menos lançava um olhar lateral para avaliar minha expressão. Quando ela foi direto para a sala de Benedict às 9h15, entendi. Fiquei de olho no relógio. Ela ficou lá dentro por 11 minutos. Quando saiu, o rosto estava neutro demais. O tipo de neutro que as pessoas usam quando não querem mostrar que uma conversa não foi como esperavam. 40 minutos depois, recebi um e-mail interno de Benedict convocando uma reunião de equipe para a tarde. Sem assunto específico, só o horário e a sala. Mandei uma mensagem para Clara no horário do café. Leah entrou na sala dele de manhã. Reunião de equipe convocada para a tarde. Ela respondeu em segundos. Ela foi reclamar de você.
A reunião é para ele ver como todo mundo reage. Fica tranquila e não reage a nada. Eu sei. Lauren. Eu sei, Clara. A reunião começou às 15 horas. Somos 16 na equipe. Benedict entrou sem o paletó, o que já era incomum. Se sentou na cabeceira da mesa, abriu um caderno e ficou de pé por um momento olhando para todo mundo com aquela expressão fechada que a maioria das pessoas interpretava como irritação, mas que eu, depois de 2 anos de mensagens diárias, reconhecia como concentração. Quero falar sobre distribuição de carga, ele disse. Nos últimos 3 meses, o volume de trabalho não está equilibrado dentro do time. Algumas pessoas estão absorvendo demanda que não é delas. Leah, sentada a 2 lugares à minha esquerda, ficou completamente imóvel. Isso não é crítica, continuou Benedict. É um problema estrutural que eu deveria ter corrigido antes. A partir dessa semana, toda delegação de tarefa urgente passa por mim antes de ir para alguém fora da alçada direta. Ele virou uma página no caderno. Dúvidas? Ninguém falou nada. Ele encerrou a reunião em 12 minutos. Quando as pessoas começaram a sair, Leah se aproximou de Benedict com aquele sorriso que ela reservava para quando precisava recuperar terreno. Benedict, se eu puder só esclarecer sobre a questão da proposta semana passada. Não precisa, ele disse, sem levantar os olhos do caderno. Está resolvido. Ela ficou parada por 1 segundo antes de se recompor e sair. Eu saí logo depois sem olhar para ela. Naquela noite tomei uma decisão. Não sobre como contar a Benedict. Ainda não. Mas sobre o primeiro passo. Abri o Facebook e digitei uma mensagem. Posso te fazer uma pergunta estranha? Ele respondeu rápido. Pode. Se você descobrisse que alguém que você conhece há um tempo não foi completamente honesto com você sobre quem é, mas as coisas que sentiu e disse sempre foram reais, você conseguiria separar as 2 coisas? Ficou um tempo sem responder. Quando respondeu, foi mais longo do que eu esperava. Depende do motivo. Tem desonestidade que vem do medo. E tem desonestidade que vem de má intenção. São coisas muito diferentes. Se a pessoa estava com medo, eu ia querer entender. Se estava me manipulando, aí é outra conversa. Uma pausa. Depois. Por que você está perguntando isso? Meu coração acelerou levemente. Curiosidade. Lauren. Ele raramente usava meu nome nas mensagens. Você está bem? Sorri sem querer. Estou. Boa noite. Boa noite. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório e encontrei um envelope na minha mesa. Sem nome no remetente. Só o meu nome escrito na frente. Abri. Era uma captura de tela impressa. Meu perfil do Facebook. Com a foto do meu namorado virtual, Benedict, visível na lista de amigos próximos que eu havia esquecido de restringir semanas atrás. Embaixo da imagem, uma linha escrita à mão. Interessante, não é? Fiquei olhando para o papel por um longo momento. Dobrei, guardei no bolso e continuei o dia normalmente. Na hora do almoço, mandei foto para Clara. A resposta dela veio imediata. Ela foi vasculhar seu perfil. Isso significa que ela não tem certeza ainda. Se tivesse, já teria ido direto para ele. Ela está testando você para ver se você entra em pânico. E o que eu faço? Nada. Você não entra em pânico. E conta para ele antes que ela consiga montar o argumento dela. Guardei o celular. Olhei pela janela do restaurante onde estava almoçando. Eu tinha passado 2 anos construindo uma distância segura entre as 2 versões da minha vida. Uma de cada lado de uma tela, cuidadosamente separadas. E agora as 2 estavam prestes a se tocar, com ou sem a minha permissão. A questão não era mais se eu ia contar. Era se eu ia ser a primeira a falar. Naquela noite, mandei uma mensagem para ele. Você se lembra que eu disse que precisava pensar no encontro? Ele respondeu na hora. Lembro. Eu terminei de pensar. Uma pausa. E? Respirei fundo. Pode ser um café, mas precisa ser num lugar que eu escolha, e precisa ser só nós 2. A resposta demorou alguns segundos. Quando veio, era uma só linha. Quando e onde você quiser. Escolhi uma cafeteria a 10 minutos do escritório. Não muito longe, não muito perto. Um lugar neutro com mesas pequenas e janelas grandes, onde a luz entrava de um jeito que não deixava nada escondido. Escolhi de propósito. Estava cansada de esconder. Cheguei 20 minutos antes. Pedi um suco, escolhi uma mesa de canto e fiquei com o celular na mão sem olhar para ele, só sentindo o peso do aparelho como se ele fosse a medida de tudo que eu havia construído nos últimos 2 anos. Às 15 horas em ponto, a porta da cafeteria se abriu. Benedict entrou com o paletó,
Os óculos que ele havia trocado dos de armação grossa para sem aro por sugestão minha, e aquela postura reta que eu havia aprendido a ler como nervosismo disfarçado de controle. Ele varreu o ambiente com os olhos, e quando o olhar dele chegou até mim, parou. Ficou parado na entrada por uns 3 segundos. Então caminhou até a mesa. Sentou sem tirar os olhos de mim. Não disse nada. Eu também não. O silêncio durou o tempo suficiente para ser honesto. Eu sabia, ele disse por fim. Não tinha certeza, mas sabia. Pisei. Desde quando? Desde a noite da proposta. Ele colocou as mãos sobre a mesa, abertas, como eu havia visto ele fazer em fotos. Quando você fechou aquela aba rápido demais. Uma pausa. E depois sua forma de responder às minhas mensagens mudou. Mais pausas. Algumas respostas que pareciam pensadas demais para alguém que não soubesse do que eu estava falando. Respirei devagar. Por que não disse nada? Pela mesma razão que você não disse. Ele me olhou com aquela expressão que eu nunca havia conseguido classificar completamente. Porque eu não sabia o que você ia fazer se soubesse que eu sabia. Ficamos em silêncio por um momento. Havia algo curiosamente aliviador em ter o segredo no meio da mesa em vez de dentro de mim. Eu quero te contar tudo, eu disse. Do começo. Eu quero ouvir. Contei. O post. A foto esconsa. Os conselhos que eu tinha dado sem pensar. O dinheiro que eu aceitei sem perguntar. Os 2 anos de mensagens, de fotos, de vídeos com o rosto vermelho que ele mandava envergonhado. A decisão de terminar quando ele pediu o encontro. A noite no escritório com a aba aberta por uma fração de segundo longa demais. Ele ouviu tudo sem me interromper uma vez. Quando terminei, ele ficou quieto por um momento, olhando para a mesa. Você teve medo, ele disse. Não era uma pergunta, mas respondi assim mesmo. Sim. De que eu descobrisse quem você era e reagisse mal no trabalho. Isso também. Respirei. E de que tudo que existia entre a gente desaparecesse quando você visse que era eu. Ele levantou os olhos. Por que desapareceria? Não tinha uma resposta boa para isso. Só tinha a resposta verdadeira. Porque eu sou Lauren do financeiro. Não sou ninguém especial dentro daquela empresa. E você é o Benedict Thompson. Ele ficou me olhando por um momento com uma expressão que eu só havia visto uma vez antes. Na foto que ele me mandou na academia, quando o rosto estava vermelho e ele parecia não saber onde enfiar os olhos. Você foi a primeira pessoa que me tratou como alguém normal, ele disse. Não como o chefe, não como o filho do dono, não como o currículo. Uma pausa. Você acha que eu não vi isso? Meu celular vibrou sobre a mesa. Nós dois olhamos. Era uma mensagem de um número do trabalho. Lia. Benedict, preciso falar com você urgente sobre uma funcionária. É sério. Ele pegou o próprio celular. Leu a mesma mensagem que havia chegado para ele também. Ficou olhando para a tela por um segundo. Depois a virou com a tela para baixo sobre a mesa. Ela foi ao meu escritório semana passada. Ele disse sem alterar o tom. Disse que você estava criando um ambiente difícil na equipe. Que suas entregas estavam atrasando o time. Olhei para ele. E você acreditou? Pedi os registros de entrega dos últimos 3 meses. Ele ergueu levemente uma sobrancelha. Os seus eram os únicos sem nenhum atraso. Fiz uma pausa. O envelope com meu print do Facebook também foi ela. Eu sei. Ele pegou o celular, digitou alguma coisa e colocou de volta sobre a mesa com a tela para cima dessa vez. Acabei de pedir para o RH abrir uma conversa com ela na segunda. Não sobre você, sobre o padrão de comportamento que eu venho observando há semanas. Olhei para ele. Havia algo naquele momento, na calma com que ele havia virado o celular, na forma como havia ouvido tudo sem recuar, na maneira como tratou Lia como um problema para resolver em vez de uma âncora para se segurar, que me disse algo sobre o tipo de pessoa que ele havia se tornado nos 2 anos em que eu havia estado do outro lado da tela. Nem sempre o melhor de nós aparece nas fotos que postamos. Às vezes aparece na forma como tratamos as pessoas quando achamos que ninguém está prestando atenção. Eu havia prestado atenção. Lauren, ele disse, com aquela voz que eu reconhecia do áudio de Boa Noite, mas nunca havia ouvido ao vivo direcionada a mim. Você quer tentar de verdade? Olhei para ele por um momento. Para o homem que havia postado uma selfie constrangida pedindo conselhos na internet. Que havia aceitado cada sugestão minha sem ego. Que havia mandado vídeos com o rosto vermelho porque queria que eu ficasse feliz. Que havia ficado no estacionamento até eu pegar um táxi num escritório vazio às 22 horas sem que ninguém pedisse. Sim, eu disse. Ele assentiu,
como se a resposta fosse suficiente. E era. Não foi linear depois disso. Nada real é. Houve conversas difíceis sobre os 2 anos de distância gerenciada. Houve momentos em que ele precisou separar a Lauren do trabalho da Lauren das mensagens e entender que eram a mesma pessoa. Houve dias em que eu precisei parar de esperar que ele reagisse mal para conseguir me comportar como se ele não fosse reagir mal. Mas havia algo de base que não precisou ser construído, porque já estava lá. Lea pediu transferência de departamento 3 semanas depois. Nunca falamos sobre o envelope. O que aprendi com tudo isso não é sobre relacionamentos. Não exatamente. É sobre o custo de esconder quem você é por medo de que a versão real de você seja menos do que a versão que as pessoas imaginam. Passei 2 anos sendo completamente eu mesma com Benedict em mensagens, e completamente invisível para ele no corredor. E no final, não foi a distância que nos uniu. Foi o momento em que parei de administrar o que ele podia ou não podia saber sobre mim. As pessoas que merecem você não precisam da versão editada. E as que só conseguem lidar com a versão editada? Bem, essa é uma resposta também. Medo de ser visto é humano, mas viver escondido tem um preço que a gente paga todos os dias, em pequenas doses, sem perceber quanto está custando. Quando parei de ter medo de ser encontrada, fui. E dessa vez, valeu a pena. E para você que chegou até aqui, o final da nossa história, comenta aí abaixo o que você achou sobre ela. Não se esquece de se inscrever, a gente tá aí rumo a 10 mil inscritos. É isso aí, já chegamos em 8 mil inscritos. Bora bater essa meta aí. Ajuda a gente, por favor.